privilégio, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? E quando o Daniel me convidou para me pregar na minha própria igreja, você acha que você manda, não manda nada, né? Vem, Gabriel, vai aprendendo aí, viu? Você mais a Simone. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Para mim foi um desafio, e eu falei assim, e aí ele falou o tema, né, que era batalha espiritual, e eu falei assim, puxa, o que eu vou falar de batalha espiritual, né? E fiquei assim, orando, aí Deus me deu alguns versículos, eu já fiquei mais tranquilo, e no decorrer da conferência, Deus foi falando comigo, foi ministrando no meu coração, e eu queria que a Irene participasse um pouco desta mensagem, né? E aí eu convidei ela para fazer parte aqui do altar, não vou mais você só. Mas na preparação ela começou a me zoar aqui no balão. Juntos! Não, essa dobrada já fez uma participação. Ela digitou toda a palavra com o auxílio técnico da Dani, mesmo sem querer, mas a Dani foi. É isso aí, sem querer, deve de casais. E aí nós vamos ficar aqui até meia-noite, tranquilos. Então ela digitou tudo, colocou algumas coisas em ordem, me ajudou a preparar a mensagem. Eu falei, tá bom, alguma coisa, né, ela conseguiu fazer, eu fiquei satisfeito. Batalha espiritual, acho que é algo desde quando a gente já começa, a gente já nasce, né? Já é uma batalha. E na igreja, isso se torna mais visível, porque a gente acaba recebendo de Deus a clareza, né, de todas as coisas, né? Na plena luz da palavra do Senhor, a gente aprende sobre batalha espiritual. Eu, assim, gosto muito de guerra, de batalha, de oração, de ir para o monte, de desafiar o escuro, de orar por demoniado, expulsar demônio, da guerra. Gabriel também gosta, né, Gabriel? A gente fizemos uma equipe, a gente estava orando para uma conferência, era aqui já, e assim, gente, aconteceu de tudo lá no dia dele, lá no monte, nesse dia, né? Uma mulher subiu de gatinho lá, né? Lá de baixo até em cima, ela subindo, apareceu um homem estranho na sua frente, né, Vanessa? Foi assim uma guerra, né? E então eu gosto da guerra, gosto da parte gosto da parte da cura divina, gosto de libertação. É algo que é difícil de fazer, né? E as pessoas às vezes fogem dessa parte, né? E eu queria aqui já em nome de Jesus, né, encorajar vocês a orar por dom de cura, a orar por libertação. Não tem medo, né? Desafiar mesmo, porque às vezes tem pessoas que não querem porque exige muito, né? Exige muito consagrar, exige muito orar, e às vezes não é o forte, né? Orar e jejuar é ruim, né? Então, mas tem um preço para a gente batalhar, para a gente guerrear. Sabe que vocês todos sabem que eu vim para a igreja. Minha primeira igreja era uma igreja que ela guerreava muito, uma guerra espiritual. Dia que tinha menos demônio era 20 para expulsar, né? E o nosso pastor fazia teste com a gente, né? Haroldo, expulsa aqui, né? E aí você tinha que estar preparado, né, para expulsar, né, para orar pelaquela pessoa, né? Mas aí aprendemos muito sobre essa batalha.
espiritual. Mas a batalha espiritual que a gente está querendo falar aqui também é um pouco dentro do casamento, porque existem muitas batalhas, né? Na realidade é uma guerra, e dentro dessa guerra tem algumas batalhas, e a gente precisa ir vencendo essas batalhas, essas dificuldades. Amém? O tema está em Hebreus 13:4, fala sobre honrar o casamento, né? E manter pura união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então está falando aqui de honra, a gente honrar, né? E essa honra, quando a gente fala aqui de honrar, já é uma batalha, já é um desafio. Eu falo que dentro dessa guerra tem as batalhas, porque cada tempo, cada ciclo, o casamento ele enfrenta uma dificuldade, ele é provado, né? Uma hora a mulher é mais provada, outra hora o homem, né? Mas o importante quando a gente está na presença de Deus é vencer essas batalhas. Porque Jesus disse algo muito importante: eu venci, importa que vocês também vençam, né? Deus me deu um texto. Eu dividi esse texto em duas partes, mas também não consegui colocar todo o texto aqui na mensagem, porque senão ia ficar uma mensagem muito grande. Então eu peguei assim, os versículos mais importantes e coloquei aqui dentro da mensagem. Amém? 1 Coríntios 7, do 1 ao 6, fala assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em carta, digo que bom é que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a sua esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido o que tem autoridade sobre o corpo, mas sim a esposa. Não prive um ao outro de terem relação, ao menos que ambos concedam em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicar de modo mais pleno à oração. Depois disso, una-se novamente, para que Satanás não ostente por causa da falta de domínio próprio. Amém? E aí nós saímos do verso 1 e chegamos até o verso 5, mas tem um 6 também. Digo isso como concessão e não como mandamento. Aí eu já explico esse último versículo. Mas o verso 5, eu quero parar aqui no verso 5 e falar para vocês que eu vejo uma guerra aqui no verso 5. Uma batalha aqui no verso 5. Por quê? Porque está falando de uma relação, está falando de um casal, mas aí Paulo acrescentou que o quê? Que é preciso obedecer o que ele está falando, para que o casal não seja tentado. Amém, igreja? Amém. Olha aqui para mim. Não seja tentado. Mas como assim? Então, nós abrimos essa conferência na quinta-feira para abençoar os casados, para poder passar algo do Senhor, justamente para que os casais não fossem tentados por Satanás e eles pudessem aprender na plena palavra de Deus como se defender dessas tentações. Porque a gente está insistindo aqui, insistiu na quinta, insistiu
na sexta, ele insistiu no sábado, e agora está insistindo aqui no domingo, né? E a gente precisa levar o casamento a sério, precisamos levar o casamento com honra, né? Que devemos dedicar um ao outro, devemos dedicar um ao outro por conta justamente dessa batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Então, falar um pouco mais claramente, olha aqui para mim, deixa o Jonathan trabalhar, olha aqui para mim. Então, significa o quê? Significa que ele está falando mais abertamente, mais no nosso português aqui, é que a mulher não pode deixar o homem carente, e nem o homem deixar a mulher carente. Se for abster de sexo, de relação sexual, Paulo está falando aqui, que seja por um tempo de consagração, de oração, mas depois vocês, terminando essa parte, né, do jejum, da oração, vocês voltem a se unir e a praticar a relação sexual entre o homem e a mulher. Porque a Bíblia também vai falar que a mulher santifica o homem, né? E o homem santifica a mulher. E essa santificação livra o que? Livra que eles sejam, que nós sejamos tentados. Sejamos tentados. E aí Deus me deu algo que foi o campo aonde essas guerras elas são desenvolvidas. Deus me deu, o primeiro campo que Deus me deu foi a mente, aonde as guerras elas são feitas. O segundo campo da guerra, a igreja. E o terceiro campo foi as regiões celestiais, aonde são desenvolvidos, o campo que é desenvolvido a guerra, a nossas guerras, a guerra entre um casamento, de um casal. O primeiro aqui fala sobre a mente. Aí eu fui procurar um verso, está lá em Efésios 6, 17, fala assim: use a salvação como um capacete. Aí também eu peguei Romanos 2,12 e fala assim: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então, esse primeiro campo que eu quero passar para vocês, das nossas guerras, da nossa batalha espiritual, ela começa na nossa mente, na nossa cabeça. Amém, igreja? Amém. E eu quero falar um pouquinho, né, sobre pensamento, falar um pouquinho como a gente pode mudar o nosso pensamento e como nós podemos mudar, né, o cenário, né, e desenvolver na nossa mente algo que possa nos beneficiar, que possa nos abençoar. Então, tudo que foi falado aqui, tudo que foi dito aqui, está na nossa mente, e isso precisa ser guardado como um tesouro. Tudo que foi falado aqui foi para a nossa transformação, que aqui no 12 está falando de transformação da mente, está falando de mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então, nós recebemos nesses 4 dias, já foi falado aqui que não resume tudo que a gente precisa receber, tem muito mais coisas que a gente vai receber. Vamos providenciar mais encontros desses, né? Vamos trabalhar nesse sentido, porque eu acho que está sendo algo assim muito abençoado. E algo que eu falei para o Daniel lembra, antes da conferência, ele falou assim: vai dar tempo de fazer, a gente vai conseguir fazer essa conferência. Eu falei, vamos
fazer, vai dar certo. Por quê? O que eu falei para ele? Eu falei assim: Daniel, será bom essa conferência para os casais, por quê? Porque tudo que acontece na vida dos casais influencia na fé. Não é verdade, igreja? Se tem uma briga em casa, se tem alguma discussão, a primeira coisa que acontece é o quê? Não vamos na igreja. Não vamos na igreja. Se acontecer uma briga mais séria, um pecado ou alguma coisa, o que acontece? Vamos sair da igreja. Vamos largar, vamos parar de servir. Então, a nossa vida conjugal, a nossa vida a dois, o nosso casamento, ele influencia muito na fé. Eu falei assim: não, Daniel, isso será muito bom para a igreja. Isso é muito bom para a igreja. Porque nós vamos receber do Senhor, os casais vão receber. E aí, com muita dificuldade, né, porque foi de achar uma data, conseguimos, estamos aqui já no último dia, né? E está sendo dias maravilhosos. Foi passado alguns livros. Gente, vamos comprar os livros, vamos ler, né? Eu interessei muito pelo livro que a Agatha e o Daniel estão lendo. Eu quero comprar, quero ler. Que vocês se interessem por esse tema, porque não deixe que aquilo que é de ruim no casamento de vocês influencia na vida espiritual, na sua fé. Porque a Bíblia faz uma pergunta, né? O que vai nos separar do amor de Cristo? E a gente pensa assim: nada, mas não é verdade isso. Qualquer coisa que acontece influencia negativamente. E a gente esfria, a gente deixa de vir na igreja, a gente começa a dar começa a ter pensamentos negativos, tudo vem na mente. Eu estou falando de mente. Então eu quero que vocês meditem em tudo aquilo que foi falado aqui. Depois eu vou disponibilizar também essa apostila aqui, essa pregação para vocês também podem dar uma olhada. O capítulo 7 de 1 Coríntios, ele está falando tudo sobre casamento, né? Vocês podem ler, né? Ali está escrito tudo aquilo que eu acho, eu concordo plenamente com o apóstolo Paulo, que ele falou. Então vocês possam ir lá no 1 Coríntios ler e meditar nessa parte e ir a fundo, para que Deus possa abençoar todos os dias o casamento de vocês. Então, em Romanos 12:2 está falando que a gente possa, por meio de uma mudança em nosso modo de pensar, imagina uma pessoa de óculos, uma pessoa que seja assim, que seja bem, tenha problemas de visão bem grande, né? Que se tirar o óculos ela não consegue andar, né? Não consegue andar. Então vai colocar o óculos, consegue enxergar, né? Amandina? É verdade, né? Tira o óculos. E eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês pensem que o Evangelho, que a palavra de Deus seja esse óculos, e que vocês coloquem esse óculos, e que vocês consigam ver através da lente do Evangelho, através dessa lente, que vocês consigam ver Jesus, que vocês consigam ver Deus, ver o plano imenso de Deus que tem na vida de vocês, né? Com esse óculos, que a gente estudamos muito sobre isso, né? Cosmovisão, uma cosmovisão cristã, evangélica, uma cosmovisão que ela é a mais perfeita de todas, que é a palavra de Deus. Porque quando a gente vem para a igreja, estou falando de pensamento, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com uma visão do mundo, a gente vem com uma visão perturbada, com uma visão, né, totalmente mundana, totalmente pecaminosa. E aí quando chega aqui, o que Deus faz? Ele transforma, ele muda o nosso jeito de pensar, através de quê? De outras lentes. E a
coloca esse óculos e a gente consegue ver o mundo totalmente diferente. A gente começa a pensar diferente. E nós temos falado aqui na igreja que nós somos um povo inteligente, um povo que pensa. Um povo que ele não é facilmente, né, enganado. É um povo que lê, um povo que pesquisa, um povo que procura entender a palavra. E eu quero que essa igreja seja uma igreja sábia. Eu quero que vocês sejam sábios. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês raciocinem. Que vocês sejam conhecedor, né, desta palavra. E que a mente de vocês seja transformada para o bem, para fazer o bem. Então, eu quero que vocês peguem a lente, né, que é a visão de Deus, a visão daquilo que Deus pensa, daquilo que a palavra fala, que vocês usem nos seus olhos. E isso no casamento de vocês. Amém? Não decida as coisas como os mundanos. Você não decide o seu casamento tomando um conselho da sua vizinha que já está separada, que já está no terceiro, quarto casamento. Mas você possa ter esse óculos, essa cosmovisão de quem Deus é, de quem Jesus é. E a outra coisa que eu coloquei foi o capacete que está lá em Efésios 6. Eu amo isso aqui, eu amo. Porque o capacete representa a salvação. E uma coisa que eu tenho falado muito aqui é a alegria da salvação. O salmista falou muito sobre a alegria da salvação. E eu sei que algumas pessoas pegaram isso, mas eu quero que você pegue nessa noite, que você pense nessa noite. Os casais que vivem bem, que brigam menos, que namoram mais, que estão todos os dias aqui na igreja, são aqueles que têm no coração a alegria da salvação. Porque a coisa mais importante que nós temos que ter não é carro, não é casa. A gente já cansou de falar isso. Nós não somos contra isso. Nós também não praticamos o dualismo. Nós não falamos que o espiritual é bom, que o material é ruim. Não é isso. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que uma pessoa feliz, que ela se sente feliz por ser salva, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. É a pessoa que tem um capacete na cabeça, o capacete da salvação. E isso é um campo que é o campo da mente, das ideias, né? Eu sou alegre porque o Senhor me salvou, então eu vou ceder, eu vou perdoar, eu vou amar minha esposa, eu vou lutar pelo meu casamento, eu quero que ela seja salva comigo, eu quero que ele seja salvo comigo. Porque o Senhor me salvou. E eu estou alegre com muitas coisas, porque eu recebi cura, recebi milagres, recebi ganho em casa, carro, um monte de coisa que a igreja ganha. Mas o mais importante que nós ganhamos foi o quê? Foi a salvação. E essa alegria, ela tem que permanecer no nosso coração, é a alegria da salvação. Uma pessoa que tem a alegria da salvação no seu coração, ela vive melhor. Mas aí tem pessoas que desistiu da salvação. A motivação dele não está na salvação. E aí é difícil. É difícil. Precisa de um dos dois estar orando, está buscando, está jejuando, está permanecendo, até que traga o cônjuge de volta. Até que traga essa esposa de volta.
mais fácil, gente, lidar com uma pessoa convertida, mesmo que o seu marido não seja convertido, mesmo que a sua esposa não seja convertida, mas é mais fácil lidar. Por quê? Porque você tem a alegria da salvação do seu coração. Você viu Jesus, você conhece Jesus, você entendeu o plano de Deus na sua vida. Então, para a gente encerrar essa parte, casais, coloquem o capacete da salvação sobre as vossas cabeças. Que a salvação do Senhor, que vocês tenham certeza da salvação. Porque quem tem certeza da salvação não vai agredir uma mulher. Quem tem certeza da salvação não vai xingar uma mulher. Quem tem certeza da salvação não vai querer o mal para sua esposa, para o seu esposo. Quem tem a certeza da salvação, ela vai cumprir o que está escrito nos mandamentos com mais facilidade. E a outra coisa é que vocês mudem o modo de pensar, colocando uma cosmovisão, que é esse óculos que eu estou falando. Estou resumindo bem fácil para vocês entenderem, que vocês consigam ver o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, com uma cosmovisão do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Que vocês peguem, os ensinamentos e guardem isso no coração de vocês. Amém? Bom, esse é o primeiro campo da guerra. E vou te falar uma coisa para você. É um dos campos mais difíceis que tem. É os pensamentos. Então, fica aí. Qual é a sua motivação? Quer manter o casamento? Quer manter o casamento? Ah, pastor, não quero. Então não vai dar certo. Quer permanecer na presença? Não quero. Então se rende. Lute por esse casamento. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida da sua esposa. Não seja egoísta. Tem muitas pessoas aí, pensando, eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar uma pessoa diferente, e está abandonando o seu lar, e esquecendo dos seus filhos, esquecendo do seu lar, esquecendo da sua casa, e não sabe o transtorno que está trazendo para essa casa. Então, coloque nos seus olhos, coloque na sua cabeça o capacete da salvação, coloque nos seus olhos a cosmovisão de quem Jesus é, de quem o Evangelho é, e siga em frente. O segundo campo de batalha é na igreja. Como assim, pastor? Romanos 10:17 fala assim: portanto, a fé vem do ouvir, e isto ouvir as boas novas a respeito de Cristo. O outro verso, Hebreus 10:24 e 25, fala assim: pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixamos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajamos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Aqui na igreja, quando a igreja é um lugar de um campo de batalha muito grande. Por quê? Porque é um lugar que você vai vir, vai sentar e vai ser ensinado a batalhar. Você vai sentar e vai ser ensinado, como esses 4 dias está sendo, como os outros cultos estão sendo. Você fica sentado, você fica ouvindo uma pessoa falar aqui por 1 hora e meia, 40 minutos, aqui a gente prega muito, e aí a gente acaba o quê? A gente acaba aprendendo a se defender
e aguerrear na nossa vida sentimental, no nosso casamento, no nosso trabalho. Tudo aqui é ensinado. Aqui a gente ensina sobre guardar dinheiro, aqui a gente ensina como poupar, né? A gente ensina tudo. Mas esses 4 dias a gente está falando de casamento. E quando você falou, não fala nada. Tem uma aguinha gelada, tem uma bala ali, se você quiser depois pegar, pode pegar com vontade. Nós preparamos, o Daniel preparou os pregadores, convidou os pregadores, né? Então tem assim, tem toda a preparação, tem uma preparação também aqui nas terça-feiras, no jejum, na oração. Nós ficamos aqui todas essas últimas terça-feiras em prol dessa conferência. Para quê? Para que você, quando chegasse aqui, você fosse confrontado, você fosse ensinado, que você pudesse sair daqui uma pessoa muito mais preparada para lidar com os problemas do seu casamento. Não é isso, igreja? E aconteceu. Só que tem um problema com os casais. Eu já tinha falado isso aqui. O que acontece? Quando há uma dificuldade, quando há um problema no casamento, de ordem financeira, infidelidade, briga ou qualquer coisa, a primeira coisa que vem na cabeça e que acontece é o quê? É o isolamento. Corta o vínculo da igreja, corta o vínculo de congregar. E aí o que acontece? Eles se isolam de um lugar que é um campo de batalha, que é um campo de treinamento. Vocês estão entendendo, igreja? Aqui é um campo de batalha. Então, quando você deixa de vir aqui, você para de aprender, você fica indefeso, você perde as armas que você precisaria para vencer aquilo que estava passando, e aí você é facilmente vencido. Por quê? Porque tem um inimigo tentando. Paulo está falando, tem um inimigo tentando, e nós somos tentados. E as armas, em um lugar do campo de guerra que tem, eu falei que é a mente. O segundo é o quê? A igreja. Você precisa vir congregar. Aí eu fiz até, eu escrevi algumas coisas aqui. Cadê? Vou ficar em casa até resolver essa situação. As pessoas se isolam em casa. E é assim, quando a gente percebe, fala assim, cadê esse casal? Sumiu. Aí a gente vai ver, o que houve? Já está quase separado. Houve alguma dificuldade. A outra coisa que um casal fala para o outro: vai você buscar, porque eu não vou na igreja mais. Não é verdade? Ela fala, geralmente é o homem que fala para a mulher, né? Geralmente é o homem. O homem fala assim, ó, eu não vou lá na igreja mais, porque nós passamos por esse problema, e esse negócio todo mundo já sabe, que aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Então é o seguinte, eu vou ficar em casa, se você quiser ir, você vai. Então, igreja, eu quero falar para vocês que não podemos nos isolar. Você não pode ficar em casa com esse problema somente para vocês dois. Você precisa vir aqui. Eu não estou falando para vocês falarem com alguém, não, ou desabafar com alguém. Só de você sentar aí, o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te ensinar a guerrear. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar uma saída. Ele vai te dar um versículo. Vai te dar um meio de orar. Então, é algo muito sério e é errado o casal se isola. Por quê? Porque este é o lugar
um lugar de batalha espiritual, é um lugar de guerra. Então você precisa vir congregar. Aqui está falando que a fé vem do ouvir. Eu falo muito que nós somos como bateria de carro, né? Bateria de carro. Se você deixar um carro no lugar, numa garagem por muito tempo, descarrega a bateria, né? Você vai ligar, não liga. É assim como nós. Se nós não virmos na igreja e recarregar essa bateria de fé, né, acaba nos morrendo. Nós não vamos conseguir se locomover, nós não vamos conseguir realizar tudo aquilo que tem para ser realizado. Nós morremos, nós não conseguimos movimentar e automaticamente morreremos. Morreremos na fé, porque você sabe que a fé ela é representada pelo escudo. Pelo escudo. E o inimigo fica jogando flecha, dardo em vocês. E aonde essas flechas acertam? No escudo, que é a fé. E aonde a gente consegue essa fé? No campo de batalha. E qual é o campo de batalha que eu estou falando? A igreja. A igreja é um campo de batalha. E você precisa vir aqui para aprender do Senhor, a se fortalecer nessa fé. Às vezes você vem aqui, está passando alguma dificuldade, e fala assim: nossa, como o Senhor foi comigo, como a minha fé foi renovada, como eu vou sair daqui mais forte. Eu vou ter uma palavra para falar com o meu marido, vou ter uma palavra para falar com o meu filho, vou ter uma palavra para falar com a minha mãe. Seja. Mas você sabe, né, que tem muita oposição contra a igreja, né? Tem gente aí querendo agora congregar com a televisão, com a internet. Televisão não dá ceia, televisão não batiza, televisão não tem pastor que vai lá lá no velório do seu pai e da sua mãe. Eles gostam mesmo de dinheiro, né? Gostam mesmo de dinheiro. Então, não vai nas ideias do mundo. Igreja, nós sabemos que o mundo odeia Deus. E a Bíblia fala que quem ama o mundo não ama a Deus. Se fosse por conta do mundo, as igrejas já estavam fechadas. Todo mundo aí é contra a igreja, contra o dízimo, generaliza. Todo pastor é ladrão. Puxa, ainda continuo com o meu paliozinho, eu queria muito uma Mercedes, mas não comprei ainda. Né? Não deixe de se defender. Eu estou falando aqui hoje que a igreja é o seu campo de batalha. Você tem que vir todos os dias para vir batalhar para cá. Você sabe que quando vocês afastam da igreja, as coisas começam a desandar em casa. Os pensamentos começam a virar, né? Começa a viajar, né? Você começa a mudar de ideia, começa a achar defeito. Então, igreja, muda o pensamento de vocês, transforma esse pensamento. O terceiro campo é nas regiões celestiais. Aí já é algo que o Senhor vai cuidar por nós. Vocês sabem que existe 3 céus. O primeiro, que é a atmosfera, tem a camada de ozônio. Tem um segundo céu, que é o céu que chama regiões celestiais, que aonde acontecem as batalhas espirituais. Então vamos ler Efésios 6, 12 e 13. Fala assim: pois nós não lutamos contra inimigo da carne e sangue, mas contra governantes e autoridade do mundo invisível, contra grandes poderosos neste mundo de trevas,
e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuem de pé firme. Vocês acham que Satanás vai lá no céu falar com Deus? Ele entra lá no Santo do Santo, ele não tem condição de entrar lá, igreja. É no segundo céu que acontece as guerras. Quando o anjo quando Deus foi falar com o anjo sobre Jó, Deus estava no segundo céu. E ele conversou com Satanás: Deus, meu servo, Deus, meu servo, como é justo? Mas o Senhor dá tudo para ele, deixa eu tocar nele. Então começou uma guerra ali com Jó. E esse campo aqui é o campo, assim, todos os campos são importantes, mas é um campo que você depende dos outros dois. Se você não tiver a alegria da salvação, se você não estiver congregando, como é que você vai conseguir chegar às suas orações lá nos céus? Como que você vai fazer se o seu casamento está destruído e se a Bíblia fala que as suas orações não sobem? Então nessa noite eu quero te alinhar, que você se alinhe com sua esposa, que você alinhe com seu esposo, para que vocês estejam com o capacete da salvação, que vocês estejam congregando, ceando, ouvindo aqui a palavra do Senhor todos os dias e se fortalecendo. Por quê? Porque existe uma guerra espiritual. A Bíblia fala que nós temos um tentador, mas nós temos um advogado lá no céu que nos defende. Mas nós temos que, como que ele vai nos defender? Nós temos que estar amparados na palavra. Amparado. Não tem como o Senhor nos defender se nós não estivermos alinhados na palavra de Deus. Então, o que fazer? Gente, é uma batalha. Eu estou falando de batalha, estou falando de dificuldade. Não estou falando aqui de coisas leves. Eu estou falando que você precisa batalhar o seu casamento. Se o amor esfriou, lute por esse amor. Apimenta esse amor. Dá a vida, homens, dá a vida pela sua esposa. Ame suas esposas. Mulheres, sejam fiéis, sejam apaixonadas pelos seus esposos, porque isso traz o quê? Alinhamento com o reino de Deus, alinhamento com os céus. E aqui o apóstolo Paulo está falando que a nossa guerra, que a nossa briga não é nem com sangue, nem com carne, nem com homens, que a nossa briga é contra as potestades dos ares, nas regiões celestiais. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás quis provar a sua fé. Eu intercedi e não deixei. Aonde foi essa guerra? Nas regiões celestiais. Satanás estava pedindo para tentar Pedro. Coitado de Pedro, Pedro não tinha nem entendido direito ainda, ele já estava querendo tentar Pedro. E aí? Você tem uma família bonita, você tem uma casa bonita, você tem uma esposa bonita, você tem um trabalho bom. E se o inimigo for lá em cima e falar assim: deixa eu provar ele. O que o Senhor vai falar de você para o tentador? Se você estiver bem, provavelmente que você vai conseguir
conseguir vencer com todas as dificuldades. Mas se você não estiver bem, se você não estiver alinhado com o reino de Deus, eu tenho orado aqui por algumas pessoas. Eu posso falar, Caio? Pode falar? O Estevão ficou doente. Já começou. Quase faleceu. Todo mundo aqui sabe. E eu falei para o Senhor: não deixa eles ser tentados. Não deixe que a fé deles seja provada. Eu entro na frente. Eu entro na frente do Senhor e traz esse menino de volta. Foi uma guerra espiritual. Nós chegamos um dia lá no hospital, do nada a recepcionista lá queria dar uns tiros, dar umas brigas, né? Não queria deixar o pastor subir, não queria deixar a pastora subir, não deixou a pastora, falou que só, não, muita dificuldade deixou a gente subir. Ela não entendia, coitada dela. A briga não era contra aquela recepcionista, contra aquela mulher. A briga era uma briga espiritual, a briga estava aqui com eles. Vocês entendem isso, igreja? A Bíblia fala que é o tentador, mas nós temos um advogado. É advogado fiel, advogado justo, aquele que morreu na cruz. O inimigo fala assim: deixa eu provar o Antônio. Antônio, a filha dele passou por dificuldade, né, irmã Fátima? E Jesus falou assim: não vai tentar, porque eu que morri na cruz, eu comprei com alto poder de sangue, comprei com sangue e foi caro. Não pode, não vai. E a Bíblia fala que quando Deus quer operar, ninguém vai impedir. Satanás não pode tocar, o inimigo não pode matar, o inimigo não pode levar, se não tiver uma permissão de Deus. Se Deus está morando lá no céu, nas regiões celestiais, não vai ser provado a fé dele, ele vai ficar preservado, o muro vai continuar diante dele. Eu não vou deixar. O seu casamento vai ser murado, o seu casamento vai ser blindado, o inimigo não vai poder tocar. Aleluia. Gente, e isso é surreal. Eu falava assim: aonde eu me meti nisso, né? Aonde eu me meti nisso? Eu e a pastora, nós já ficamos doentes, nós gripamos quando foi para mudar a igreja de quadrangular para refúgio. Nós ficamos uma semana gripados, 2 semanas gripados, 3 semanas gripados, e tomava, ia no médico e nada, até que chegou uma pessoa e falou: é o peso, é a batalha espiritual. A batalha espiritual foi tão grande que vocês estão com a imunidade baixa. Começa a tomar um suco de laranja aí, começa a tomar umas vitaminas, porque é o peso de glória, é o peso daqueles que carregam, né, a presença de Deus. Então, igreja, eu quero terminar essa parte aqui. Essa parte, ela requer que o casal se alinhe com Deus. Aí você pode falar assim: mas o meu esposo não é crente, a minha esposa não é crente. Mas Paulo fala no texto aqui, nesse capítulo, ele fala: se um dos dois não é crente e a pessoa quiser permanecer casada, o casal que é crente, o cônjuge que é crente, santifica o que não é.
e os filhos não nascem impuros. Não é verdade? Depois você dá uma lida no texto. Não tem problema nenhum, a guerra vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vai abençoar o seu marido. Você vai abençoar os seus filhos por conta de você. Por conta das guerras. Das guerras espirituais. Então, vamos lá, só recapitulando. A primeira guerra que eu falei é dos pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Uma coisa que eu gostei muito foi uma pessoa que falou assim: a gente não deve vigiar só os nossos móveis, a gente deve vigiar os nossos pensamentos. Gente, a gente não pode deixar nossos pensamentos ficar vagando aí não. Já fala, puxa, coloca um louvor, vai orar. Fala, Senhor, interfere. Então isso é vigiar. Jesus falou: se olhar para uma mulher com pensamento impuro, já pecou. É assim, ó, rápido. Então nós temos que vigiar o nosso pensamento. O segundo campo é a igreja. Vou te falar uma coisa para vocês. Cuide desse lugar. Cuide dessa igreja. Porque a coisa melhor que tem é um lugar para a gente congregar a igreja. Ó, alguém que já perdeu sabe o tanto que é ruim. Quando a gente perde assim, a gente gosta de ir naquele lugar, a gente se sente bem, a gente gosta dos irmãos, a gente tem uma amizade muito grande, né? A gente tem uma comunhão muito, aí a gente vai perto daquele lugar. Então, cuide desse lugar. Venha para cá. O que você puder fazer, aquilo que Deus colocar no seu coração, faça com muita graça, com muita vida, com muito amor. E o segundo campo é nas regiões celestiais, que o Senhor luta por nós. Mas Ele requer o quê? Ele requer um alinhamento. Um alinhamento das mulheres, um alinhamento dos homens, um alinhamento no casamento. Amém? Deus me deu mais coisa. 1 Coríntios 7, do 7 ao 11, é no mesmo texto, fala assim: gostaria que todos fossem como eu. Isso é o apóstolo Paulo falando como eu, como solteiro, né? Mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneça como eu. Mas se não conseguir se controlar, deve se casar. É melhor casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se quiser, permaneça solteiro, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve separar da sua esposa. Ó, eu vou falar uma coisa que a gente defende muito aqui: divórcio não é documento para crente casar de novo. Divórcio é para regularizar a bagunça que vocês fizeram no casamento de vocês. Vai matar um outro, já pegou faca, o outro já pegou arma, aí pega o divórcio. Mas não está falando que vai casar, é para casar. Aí o Paulo está falando: os viúvos e os solteiros casem, e os divorciados: ah, pastor, mas eu sou divorciado, já cheguei aqui na igreja assim. Permaneça. Não vou mandar você separar da sua mulher, né? Mas eu estou falando daqueles que estão aqui, que casaram só uma vez. Eu brinco, né? O cara ficou barrigudo, rico, aí acha que a mulher dele está velha. Aí ele quer casar com uma novinha. Vai com a sua riqueza para o inferno. E com a novinha também.
É por isso que fica pouca gente aqui na igreja, né, Gabriel? Instrução muito. Dá vontade de rir, né? O que Deus me deu? Quais as armas certas que devemos utilizar em uma batalha espiritual? Primeiro nós falamos do campo de batalha. E agora quais as armas certas que Deus pode nos dar para uma batalha espiritual? A primeira que Deus nos dá é a fé, que é o escudo. Efésios 6,16. Em toda situação, levante o escudo da fé, para que detenha a flecha do fogo do maligno. Essa é uma arma que nós temos que usar no nosso casamento. A nossa fé. Eu já tinha falado aqui que a fé ela é representada pelo escudo. Gente, você já viu uma polícia de choque e numa manifestação sem escudo? Se for só para levar pedrada, não é verdade? E aqui não é pedrada não, aqui a Bíblia está falando que é flechas, é morte. Se você não tiver a fé no seu casamento vai afundar, não vai prosperar seu casamento. Essa é uma arma poderosa. Por quê? Porque é uma arma poderosa, porque toda a família ela pode se esconder de trás desse escudo. Olha só, o que está falando aqui, igreja? Está falando que para que detenha as flechas de fogo do maligno. E a Bíblia fala que sem fé, sem obra, a fé é morta. É algo, a fé é algo que Deus nos deu, é tão importante como a graça. Porque a Bíblia falou que a nossa salvação é por meio de quê? Fé e graça. Então, igreja, eu volto a falar, mas meu marido não é convertido, ou minha mulher não é convertida, tudo bem, usa a sua fé. E quem tem fé é quem que tem fé? Tem fé, tem o quê? Tem o pensamento em Cristo, congrega. As regiões celestiais têm moral nas regiões celestiais. O homem de fé tem moral para orar, tem moral para acontecer as coisas. No mundo espiritual a gente domina. Por quê? Porque é o equilíbrio do céu com a terra. Somos o quê? Somos nós. Somos nós. E isso é muito na nossa mente. Por quê? Por que Deus perguntou para Abraão? Abraão, se tiver 40, lá em Sodoma, aliás, Abraão perguntou, se tiver 40 eu não destruo. É o equilíbrio, né? Se tivesse 40 servos de Deus, aquela cidade não ia pegar fogo, não ia ser destruída. Então por que nós não somos destruídos? Porque nós somos servos de Deus. Porque a fé está no nosso coração. Nós somos aqueles que não viram Cristo, que nós não vimos Ele ser crucificado, que nós não andamos com os apóstolos, mas nós cremos, nós acreditamos, nós temos fé no nosso coração. E eu vou te falar uma coisa para você: você precisa colocar a sua fé para funcionar dentro do seu casamento. Você precisa ser aquela coluna no seu casamento. Gente, quantas vezes, né, nós já oramos pelos nossos filhos, de madrugada, chovendo, frio, a gente vai e ora, e Deus responde. Deus manda até os cachorros de volta, né, que pede. Foi a Gigi que sumiu um tempo, né? Nós chegamos, a Gigi tinha alguém, ela foi para a favela e acho que alguém
alguém lá prendeu ela em casa. E ficava o Daniel e o Daniel lá fora chorando, falando que não ia dormir, que não ia entrar para dentro de casa. Eu falei, o que eu vou fazer para colocar esses dois para dentro de casa? O que eu vou fazer? Eu falei assim, de uma ideia, vou usar a fé. Vamos entrar para dentro de casa, que 5 horas da manhã, essa cachorra vai chegar aqui no portão latido. Tem certeza, pai? Você lembra disso? Você lembra, Daniel? Lembra, Daniel? Aí eles entraram, chorando, mas entraram. E aí eu entrei lá no meu quarto e falei assim, Senhor, faça que a Gigi vire um leão. Coloca a máscara é o máscara, né? Que a máscara do máscara venha na cara dela e ela transforme num leão. E que ela possa trazer terror naquela casa. E eles abrem a porta e liberem ela. Gente, por Deus, 5 horas da manhã, a cachorra latiu na porta de casa. Na porta de casa. E isso foi um testemunho muito grande para os dois, né? Então nós temos que colocar a nossa fé. É uma arma que nós devemos usar no nosso casamento. Essa é a parte, né? A aplicação do nosso casamento é a fé. Não vai dar certo, vai. Está com uma doença, vai morrer. Está com isso, usa a sua fé. Estou passando por um problema financeiro. Está dando tudo errado no meu trabalho. Use a fé. Use a fé. Puxa, já chegou a hora de acabar o culto. Eu tenho mais só 2 tópicos, tá, Daniel? É rápido. A outra arma que nós podemos usar. Tem muitas armas na Bíblia, igreja. Que lá em Efésios 6 fala das armas que nós devemos batalhar. Mas isso foi o que Deus colocou no meu coração para falar com os casais. E uma das coisas, uma outra arma que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, foi a confissão. É difícil, né? Confessar os nossos pecados. Principalmente para a nossa esposa. Não é verdade? Ou para o esposo. Mas a Bíblia está falando aqui em Efésios 6,16, eu já li, né, que é o escudo. Desculpa, está falando em 1 João 1,9 e fala assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Mas se confessarmos os nossos pecados, e eu não estou falando só de infidelidade. Tantas coisas, né, que chateia. Uma coisa chateia outro mais, outro chateia mais. E a gente vai cometendo esses pequenos delitos e vai saturando o nosso casamento. Vai entrando numa engrenagem tão pesada e que às vezes fica insustentável. E a palavra aqui está falando que nós devemos confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Tem um outro versículo que fala que quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos sarados. Somos sarados. Porque a mesma força que a pessoa tem para praticar o ato de infidelidade, ele precisa ter a mesma força de confessar. Porque é melhor confessar, igreja. Por quê? Porque quando a gente confessa é sinal que a gente quer consertar, que é um acerto. Só que tem uma contrapartida.
que é o terceiro ponto. Quando alguém confessa, para nós que somos conhecedores da palavra de Deus, é preciso ter o perdão. Porque se você confessa, se o homem confessa, bom um exemplo de que o homem confesse para sua esposa um pecado de infidelidade e ela não perdoa, colocou tudo a perder. Não adiantou ele confessar e ela não perdoou. E o que vai acontecer? Vai haver uma separação. Ah, mas eu tenho direito de separar. Infidelidade dá direito de separar. Dá sim. Está na Bíblia. Você pode separar. Só que se você me provar um lugar que pode casar de novo, aí nós vamos liberar o casamento. Então, a arma da confissão, ela depende do perdão. E o texto fala, né? O texto que eu li fala que se a mulher separar do seu marido, né, ela precisa perdoar ele, reconciliar com ele, perdoando. E é uma coisa que envolve muito o nosso orgulho, né? O nosso orgulho, o machismo, né? Eu vou falar abertamente mesmo, vou te falar. O homem, quando trai, ele quer o perdão da mulher, né? Aí para ele tranquilo. Mas quando é o contrário, o cara, não, meu orgulho, eu sou homem, o que meus amigos vão falar? O que minha família vai falar? Mas, gente, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos perdoou. E importa também que nós perdoamos. Olha, eu louvo a Deus por essa conferência. É um tema tão denso, né, Daniel? Tão assim, pesado. Eu não quero que vocês durmam, amém? Mas eu quero que vocês vivam aqui comigo isso, porque isso, para mim falar isso, né, de pedir alguém para perdoar, aí às vezes a pessoa fala assim, mas você não está vivendo na minha pele. Você não sabe a vergonha que eu passei. Mas, gente, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Gente, nós conhecemos Jesus. Nós não andamos no conselho dos ímpios. Nós andamos no conselho do Senhor. E aí, o que ele fala aqui no perdão? Rapidão, estou terminando. Ele fala o quê? Seja compreensivo uns com os outros e perdoe quem vos ofende. Lembra-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. A Adriana falou que você vai sair de um casamento com uma pecadora e vai casar com outra pecadora. Vai ser talvez até pior. E às vezes, sabe por que às vezes o homem segura o segundo casamento mais? Porque ele tem vergonha de falar que o problema era dele. É ou não é? Sofre mais do que está no primeiro. Engole um monte de sapo que não engolia no primeiro casamento. Agora está engolindo, né? Umas traves. Então o conselho é o quê? É armas difícil? A fé. Temos que confessar para o nosso cônjuge. Não podemos esconder nada não, irmão. Esconder nada não. Sabe aquela poupança escondida que você tem? Pode revelar hoje para ela.
Era uma mulher casada, ela estava endividada. Olha aqui comigo, igreja. Ela estava endividada. Só que tinha uma coisa, o marido dela não sabia. Eu falei, como o seu marido não sabe disso? Pelo amor de Deus, me fala. Gente, como é que pode acontecer um negócio desse? O cara fala assim, amor, vamos namorar, e a mulher está pensando na dívida. Porque geralmente é o homem que endivida, não é verdade? Mas o homem não está nem com a dívida, quer namorar. Mas mulher não é assim. Não é verdade, igreja? Viva aqui comigo, vocês estão aqui? Não, eu estou falando sério, igreja. Então, eu falei, vai lá falar com ele para ele te ajudar. Vai lá e explica para ele. Divide essas contas aí, vai lá, faz um acordo. Mas compartilha com ele para ele te ajudar. Não, mas ele não vai entender. Eu falei, vai, ele casou com você. Ele vai ter que te engolir. Agora cuida. Eu podia trazer um manual aqui, né? Na hora dos votos, na tristeza, na doença, nas dívidas, no dinheiro. Aí o cara quer compartilhar só nas dívidas, com a mulher toda devendo a poupança dele lá, só guardando. Né? Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá, só para recapitular rapidamente. Primeiro, os 3 campos de batalha. O primeiro é a mente, o segundo a igreja e o terceiro é nas regiões celestiais. Amém? Amém. Quais são as armas que o casal pode utilizar? A fé, a confissão e o perdão. Amém? Amém? Deus abençoe. Eu só quero falar agora um pouquinho, direcionar, que poucas pessoas falaram, né, para os solteiros, para os noivos e para os viúvos, né? Vocês têm viúvo aqui, mas eu queria deixar uma palavrinha pequenininha para vocês. Vocês não vão sair daqui sem ser abençoados. Dirigindo aos solteiros, viúvos, namorados e noivos. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Portanto, digo aos solteiros e os viúvos: é melhor permanecer como eu. Com o Paulo, tá? Eu sou casado, Paulo era solteiro. Mas se vocês não conseguirem controlar, deve se casar. É melhor casar do que arder em desejo. Amém? Eu queria falar o quê? Vocês solteiros que vieram para cá, eu não queria que vocês se sentissem desconectados, né, com essa conferência. Por quê? Porque vocês também aprenderam. Vocês viram a dificuldade do casamento, vocês viram como se defender, né? Vocês aprenderam muitas coisas aqui. E isso, como o Daniel já tinha falado, isso vai servir para futuramente ser aplicado na vida de vocês, né? Eu falo aqui que o meu desejo é que todos os solteiros casem, né? E tem uma parte, até a Dani, tem uma parte aqui que eu não sei se eu vou achar, fala que precisa ser um homem que seja da igreja. Alguém pode achar? Está no 1 Coríntios 7. É no NVT, mais fácil. 7 versículos. Qual que é?
solteiros? Oi? 39? Obrigado, Vanessa. Então vamos ver o que está falando no 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor. O que eu quero falar para os solteiros? Que seja um irmão do Senhor, gente. Não vai desesperar e casar com um descrente. Porque eu vou falar uma coisa para você, estou dirigindo aos solteiros. Porque o que acontece? Vai tirar você da presença do Senhor, vai tirar você, né, da intimidade com Deus, e vai se tornar um casamento muito mais difícil. Por quê? Porque você já foi evangelizada, você foi batizada, você toma ceia todo mês, né? Aí seus pais já são da igreja. Então você vê o transtorno que vai trazer. Então, que seja um homem, que seja ou uma mulher no Senhor. Amém? O meu desejo é que todos vocês arrumem aí o par perfeito. Que Deus abençoe vocês. Mas que seja um servo de Deus, que seja uma serva de Deus. Né? Porque tem hora que a pessoa vai falar assim: puxa, eu estou ficando muito velho, está entrando aquele desespero. E casa com qualquer um. Porque, vou te falar uma coisa para você: se você ficar velha, sem casar, a Bíblia fala que você consegue fazer as coisas do Senhor com mais facilidade, com mais amor, com mais dedicação. E cada um tem um dom, cada um tem um pensamento. Paulo falou que cada um tem um dom, cada um tem um pensamento. Então, assim, isso é um mandamento do Senhor. Paulo falou: isso é um mandamento do Senhor. Que vocês possam casar com uma pessoa no Senhor. Amém? E que Deus abençoe os viúvos. Não sei se tem viúvo aqui, né? Que Deus abençoe os solteiros. E que Deus abençoe também aqueles que estão namorando. Eu não sei se tem um noivo, porque até agora ninguém falou que está noivo para mim. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Primeira oração que eu gostaria de fazer é pelos casais.